mas pelo fato agora de Cristo estar em mim, aqui diz, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Significa que a lei do Espírito da vida vence a lei do pecado e da morte. E no passado, quando estudamos isso aqui, foi nos dado o exemplo de, essa lei aqui é um princípio. Essa lei, princípio, não é lei de constituição, é um princípio. Por exemplo, lei da gravidade, não é? Olha aqui, ó. A lei da gravidade me puxa aqui para baixo, não é? Então diz assim, não, agora eu vou exercitar bastante, ter bastante músculo. Eu vou dar um pulo mais alto, eu posso pular, alcançar uma altura maior, mas eu ainda vou cair. É isso aí. A lei da gravidade é como se fosse a lei do pecado. A minha força para pular é como se fosse a lei da minha mente. Não adianta. Eu posso ficar aqui pulando 1000 anos. Qual é o segredo? O segredo não é eu pular. O segredo é eu aplicar uma lei que seja mais forte que a lei da gravidade. Não é? Então, qual que é o meu caminho? Entrar num foguete. Se eu entro no foguete, daí fica flutuando lá em cima. Você está pulando ou já entrou no foguete? Irmãos e irmãs, o foguete está à nossa disposição e nós ficamos pulando. Você acredita que é um foguete no seu espírito? A afirmação está muito clara. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós já compartilhamos no passado também, e nós gostaríamos de enfatizar: o que é a lei do pecado e da morte? Tem pecado e morte nessa lei. Quando nós levamos para a parte da lei do pecado, é a lei que me leva a fazer o que eu não devo fazer. Tá certo? A lei do pecado me leva a fazer o que eu não devo fazer. E a lei da morte? A lei da morte me impede de fazer o que eu devo fazer. Os irmãos compreenderam? A lei do pecado me leva a fazer o que eu não devo fazer. E a lei da morte me impede de fazer o que eu preciso fazer. Dá um exemplo. Você chega na reunião, senta aqui. Você deve ou não exercitar o espírito? Deve ou não deve? Ok. Mas você fica sentadão ali, não faz nada. Essa é a lei da morte operando em você. Então não pense assim: eu não estou fazendo nada, então eu não estou errando. Você não está errando, mas está morrendo. Não tem como escapar. Faz está errado, não faz também está errado, entendeu? Essa é a lei do pecado e da morte. Para ser liberto da lei do pecado e da morte, a lei do Espírito da vida. Olha a importância do exercício do seu espírito. Quando você exercita o seu espírito, essa lei do Espírito da vida age no seu interior. Você entra no foguete e foge da ação, da área de influência da lei da gravidade. É possível vencer? É. Mas qual é o nosso problema? O
problema é que nós sempre tentamos vencer com a nossa força. Mas o Senhor nos mostra de uma maneira bastante clara que é necessário exercitarmos o nosso espírito.